Mas tem uma coisa nova nele. Ele se tornou um grande líder. Ele é um líder. Ele é uma liderança técnica, mas também uma liderança comportamental desse time. É a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo? É. É a maior? É a maior e é a melhor. Ele hoje é um jogador melhor do que ele foi em 2019, por mais louco que seja falar isso. Porque ele é completo em todos os níveis do jogo. Ele é um cara que entende muito mais o jogo tático. Ele participa muito menos do jogo hoje. Ele é um cara que fica ali muito mais terminal ali, carrega muito menos a bola, toca menos vezes na bola, mas se mantém sempre muito bem posicionado. Ele é um segundo atacante hoje. E em vários jogos sem o Pedro, ele é o principal atacante do time. É um falso 9 ali em vários jogos. Não exatamente um falso 9, mas um 9 de mobilidade ali. Claramente, quando o Bruno Henrique joga, ele não joga pro Bruno Henrique fazer gol. O estilo do time é fazer que o Bruno Henrique induza espaços para que o Arrasca faça gol. E muita gente não entende isso. Não tô dizendo que o Bruno tá bem tecnicamente, mas o Bruno tem um papel a cumprir, ele cumpre, né? Ele é um cara muito disciplinado taticamente. Goleador, como sempre foi. Um jogador de caráter decisivo, como sempre foi. Mas tem uma coisa nova nele. Ele se tornou um grande líder. Ele é um líder. Ele é uma liderança técnica, mas também uma liderança comportamental desse time. Então, você ter um camisa 10 líder, né, e capitão, né, e líder, isso traz para o teu time um ganho ainda maior, porque ele já era uma inspiração e uma referência para o elenco. E hoje eu tenho certeza que ele passa a ser uma referência também comportamental. Por tudo que ele fez para estar em campo bem esse ano, por ter treinado nas férias, ter se tratado nas férias, ter voltado voando, ter encarado uma disputa que tinha no início da temporada. O Luiz Araújo começa jogando a temporada ali e vai muito bem na posição dele. E aí ele ganha a posição até ficar incontestável ali e jogou muito. Então, assim, o Flamengo foi forjado taticamente para beneficiar o Arrascaeta, e o Arrascaeta aproveitou isso aí para ser o melhor jogador do Brasil disparado. Então, a temporada do Arrascaeta ela é maior porque, além dele jogar mais isoladamente, comparando ao resto, ele é o principal cara, do Brasil. Então, comparando, ele é maior ainda, na minha opinião. O que ele vem jogando esse ano com artilheiro e assistência também. Eu vou te falar uma parada, vou falar baixinho aqui para ninguém ficar bolado comigo. A saída do Gabigol fez ele pegar a camisa 10, o protagonismo e a liderança do elenco também, que acabava se dividindo também, muito por conta da vaidade ali que a gente falou, que, enfim, acabava desvirtuando um pouco do foco do futebol. E que o Arrascaeta virou, de fato, o líder, né? O capitão do time. O Gerson era também ali, saiu, mas o Arrasca... Eu vou te falar, eu tinha percebido isso nele, que ele ia se tornar esse jogador, naquele Flamengo e Palmeiras, que foi só a molecada, né? Que tava todo mundo com Covid. E foi ele, Pedro, Thiago Maia e Gerson. E ali o Gerson chamou muito, porque era muita molecada, e a molecada gostava mais do Gerson ali, por ser, né, um cria do Rio de Janeiro e ser mais parecido com a realidade dos moleques. Mas quem chamou a responsa naquele jogo foi o De Arrascaeta. Se não me engano, ele com a faixa de capitão. E eu acho que esse gatilho ali foi, de fato, ele... simbolicamente, né? Mas ter pegado a camisa 10, ter assumido esse papel de ser o principal nome, não só do time dentro de campo, mas da nação, né? Quem que você acha que é o principal jogador do Flamengo hoje? Tem o Bruno Henrique por ser muito carismático, decisivo por tudo que fez e por ser amado pela humildade. Mas eu acho que o principal jogador que a gente olha e fala, esse aqui é o Flamengo do Arrascaeta, que antes estava sendo do Gabigol. E como eu disse, não tô querendo dar um hate num jogador, criticar um jogador, mas que se desvirtuou, se perdeu um pouco no foco ali, deixou de jogar o futebol de fato e ainda assumir esse papel de ser o principal nome. É muito chato, era muito chato, né, João? Assim, você aquela história dos dois jogos, né? Você tinha que ver o Flamengo e Vasco e o Flamengo do Gabigol. E aí filma o Gabigol no banco, aí o Gabigol tem que ser entrevistado na zona mista. Quando ele quiser fazer alguma coisa com a opinião pública, ele passa mais perto do jornalista. Manda um quando beijinho ele não pra alguém, fala quando com a ele não Beli quiser Costa lá, fazer alguma parada. ele passa mais longe dos jornalistas. Assim, Gabigol, você tá um pouco acima do peso, você parece um pouco maior, você não... O que você acha disso? Não, lá em casa dizem que eu sou gostoso. Então, assim, Chega a ser meio infantil, né? Pensando. João também acha. Cara, mas é o jogo. É o jogo não, que ele. É o jogo que ele. Pô, acho que ele é bonito pra caralho. Não, cara é presença, cara é bonito mesmo. Essa temporada, então, pô. Então, assim,
o jogo, assim, querendo ou não, era uma sombra muito chata, que devia atrapalhar. Não tem informação se atrapalhava, mas a mim, como torcedor, incomodava. Sim, não. Você tem que o tempo todo tá falando de outra coisa, porra. De um cara que não aporta mais nada dentro de campo como ele não aportava. E que o Arrascaeta faz totalmente o contrário disso, né? Isso. Não tem uma vaidade nenhuma pra se botar o nome dele acima da parada, ele joga pro time e, enfim, tá decidindo. É isso. E o amigo botou aqui que tem que ser o capitão, tem que ser o Jorginho. Que jogador. Ah, não, o Jorginho também é Esse fenômeno. time tem vários capitães Exato. e o Jorginho é jogador, brilhante, né? assim. E eu tinha dúvida, cara. Eu tinha dúvida se ele ia ser esse cara todo no Flamengo, porque como ele terminou no Arsenal Eu jogando pedia 2 anos aí no Flamengo. jogando no Eu não 4-1-4-1. esperava que ele fosse tão bom. Como no final ele tava jogando no 4-1-4-1, 4-3-3 no Arsenal, ele era um volante sozinho entre linhas, e quando ele entrava, muitas vezes ele não conseguia sustentar os duelos físicos e tudo mais, e eu tinha dúvida se ele ia conseguir. Eu até fiz essa pergunta pra ele na coletiva que eu pude perguntar pra ele, perguntando pra ele sobre o contexto e tal, porque eu tinha dúvida. Falei pra ele que eu tinha dúvida, porque os duelos vencidos dele eram um número baixo, e ele vinha perdendo duelos físicos. Aí ele falou, não, é contexto, né? Agora eu jogo dividindo o espaço. Eu jogo com metade desse espaço. Metade sou eu, metade é outro. O Flamengo não tem dinâmica de primeiro e segundo volante. Exato, Os dois não volantes alinhado. fazem a mesma coisa. Sim. Claro que você tem a característica do Saúl de ir avançando mais, ter mais encorajamento de avançar. Mas a verdade é que o Saúl e o Pulgar, o Jorginho e o Saúl fazem a mesma coisa, a mesma função. Até o De La Cruz tá domesticado esse ano, né? Tá indo bem menos, né? Ano passado ele acabava indo muito e expondo o Pulgar, que entrava nesse contexto do Jorginho no Arsenal, tinha que cobrir muita área e ficava ruim pra ele, né? Eu fiz até um vídeo disso também, do Pulgar e o Jorginho estarem bem sincronizados. Até a comemoração deles viu essa parada, né? Os dois de vindo maluco, junto, né, mano? falando, caralho, estamos jogando a mesma coisa, estamos jogando o mesmo futebol. E tentaram ocupar o mesmo espaço na terra, inclusive, tanto que o Pulgar tenta dar uma porrada no Jorginho na comemoração. Exatamente essa percepção. Os caras estavam tão sincronizados, irmão, que Crise na Gávea. ou eles se beijam ou eles saem do soco, mano. Porque daqui a pouco mesmo. Os caras têm a mesma movimentação, estão jogando com o mesmo controle, mano. Cara, a Flamengo TV foi perguntar pro Jorginho ontem, né? Pro Pulgar ontem. Pulgar, o que aconteceu naquele lance? Aí o Pulgar falou, cara, foi o Jorginho, foi culpa dele e tal. Aí chegaram pro Jorginho, Pulgar falou que foi você que... E falou, eu? Que cara de pau, cara. Eu tô lá comemorando, veio um maluco me dar porrada e tal.